Torcedor do Santos, para tudo um segundo e presta atenção nisso aqui, porque o que aconteceu no empate contra o Guarani vai muito além de um simples resultado. Tem bastidor quente, tem desabafo pesado de jogador, tem treinador irritado, tem cobrança interna, tem comparação com Neymar, tem mercado da bola, tem diretoria se posicionando e principalmente tem um alerta ligado logo no começo da temporada. Se você acha que foi só um empate qualquer, fica comigo até o final porque o cenário é muito mais profundo e pode influenciar diretamente o que o Santos vai viver nos próximos meses. O empate em 1-1 com o Guarani, no último domingo, deixou um rastro de insatisfação dentro do Santos. E não foi pouca coisa. O que mais chamou a atenção foi a reação de quem normalmente fala pouco, mas quando fala pesa. Gabriel Brazão saiu de campo visivelmente revoltado. Mesmo sendo um dos grandes nomes da partida, defendendo um pênalti que poderia ter decretado a derrota, o goleiro não passou pano para ninguém. Ele escancarou um problema que vem se repetindo e que, segundo ele, já está custando pontos desde a temporada passada. Brazão foi direto, firme e extremamente lúcido no desabafo. Disse que o jogo foi muito abaixo, que o empate foi justo pelo que o Guarani criou e que o Santos precisa de muito mais. Não foi um discurso genérico. Ele falou em desatenção durante praticamente todo o jogo, erros que custam vitórias e uma desconcentração incompatível com o tamanho da instituição. Quando um goleiro que acabou de salvar o time de uma derrota fala desse jeito, é porque o problema é sério. E o mais forte é que ele não falou apenas daquele lance final. Ele deixou claro que esse tipo de vacilo vem se repetindo, que já prejudicou o Santos na temporada passada e continua aparecendo agora, logo no começo de 2026. Para ele falta concentração, falta estar mais ligado, falta entender o peso da camisa. E quando o Brazão fala em instituição grande, ele está mandando um recado claro para todo o elenco. Dentro de campo, o jogo realmente teve duas caras. O Guarani começou melhor, pressionou, criou chances e só não abriu o placar porque falhou nas finalizações e porque Brazão estava em noite inspirada. O Santos demorou a entrar no jogo, mas aos poucos foi equilibrando, ganhou terreno e conseguiu se impor em determinados momentos. No segundo tempo, a história parecia caminhar para um final mais feliz para o torcedor santista. Antes do gol, o Guarani ainda teve um pênalti, mas Brazão defendeu a cobrança de Mirandinha, mantendo o Santos vivo. Pouco depois, Barreal apareceu bem, aproveitou o momento favorável do time e colocou o Peixe em vantagem. A vitória parecia encaminhada, o jogo parecia controlado, mas aí veio o velho fantasma. No último lance, falha defensiva, bola na área e Kevin aproveitou para decretar o empate. 3 pontos que estavam na mão viraram apenas 1. Esse gol sofrido no fim mexeu muito com Juan Pablo Vozvoda. Nos bastidores, o treinador ficou extremamente irritado. Não foi uma reação isolada de momento. Pessoas próximas ao dia a dia do clube relatam que o comandante já vem demonstrando insatisfação há algum tempo com determinadas posturas do time. E esse gol, do jeito que foi no último lance, acendeu ainda mais o sinal de alerta. Vozvoda não se calou depois da partida. Disse que a sensação era amarga, que na última jogada o Santos perdeu 2 pontos. Reforçou que confia no elenco, mas deixou claro que é preciso elevar o nível. Falou sobre a importância do trabalho diário, da confiança e da necessidade de ter jogadores em boa condição física e técnica em todas as posições. Para quem acompanha o treinador, sabe que quando ele fala em trabalho e confiança, também está falando em cobrança interna. E essa cobrança não vem só do treinador. A torcida também está inquieta. Nas redes sociais, Vozvoda tem sido bastante questionado, principalmente pelas escalações e pelas substituições em momentos em que o time precisa reagir. Existe um incômodo claro com a postura da equipe em campo, mas também com algumas decisões do comando técnico. O empate contra o Guarani acabou jogando mais lenha nessa fogueira. Mesmo assim, a diretoria mantém um discurso de confiança. A avaliação interna é de que o elenco melhorou em relação ao ano passado, que investimentos foram feitos e que o time precisa engrenar antes do início do Campeonato Brasileiro. O Paulistão é visto como um termômetro, mas também como uma fase de ajustes. O problema é que o calendário é curto e a margem para erros é cada vez menor. Enquanto isso, alguns jogadores começam a assumir protagonismo. Barreal é o principal exemplo disso. O meia argentino, que marcou o gol do Santos contra o Guarani, vive uma fase excelente. Com o gol, ele igualou Neymar em número de gols na chamada era Vozvoda. São 5 gols para cada um desde a chegada do treinador argentino ao clube. A diferença é que Barreal precisou de 19 jogos para isso, enquanto Neymar alcançou o mesmo número em apenas 9 partidas. Mesmo assim, o impacto de Barreal é inegável. Ele se consolidou como uma peça-chave do time, seja começando como titular ou entrando ao longo dos jogos. Versátil, intenso e decisivo. O camisa 22 foi fundamental na luta contra o rebaixamento no Brasileirão passado e chega a 2026 ainda mais valorizado. Não à toa, o Santos exerceu a opção de compra junto ao Cincinnati após o cumprimento de metas e assinou um novo contrato de 4 anos com o jogador. A comparação com Neymar surge naturalmente, mas os contextos são diferentes.
Neymar ainda se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, realizada no fim do ano passado. A evolução tem sido boa, e a expectativa é que ele volte aos gramados entre o fim de janeiro e o início de fevereiro. A ideia é que o Príncipe da Vila esteja à disposição de Vojvoda já nas primeiras rodadas do Brasileirão 2026, em boas condições físicas. Enquanto Neymar não volta, o Santos segue se movimentando no mercado. A diretoria observa oportunidades e mantém negociações em andamento. O nome de Michael, por exemplo, segue na mesa e pode ter um desfecho ainda nesta semana. A busca é por reforços que elevem o nível do elenco e aumentem a competitividade interna, algo que o próprio Vojvoda cobra diariamente. Fora de campo, outro assunto ganhou força nos últimos dias e precisou ser esclarecido. Desde a volta de Neymar ao Santos, muito se falou sobre uma possível compra do clube por parte de Neymar pai. Os rumores cresceram por conta da forte presença dele nos bastidores e da participação ativa da NR Esportes em parcerias com o clube. Mas o presidente Marcelo Teixeira tratou de encerrar qualquer especulação. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Marcelo foi categórico. Disse que nunca existiu conversa sobre compra do Santos, que não há essa vontade pessoal e que isso jamais foi colocado em pauta. Segundo ele, o que existe são parcerias com empresas que estão ajudando no processo de reconstrução do clube. Nada além disso. O presidente foi firme ao afirmar que essa história simplesmente nunca aconteceu. Enquanto essas questões extracampo são resolvidas, dentro de campo o Santos precisa reagir rápido. O próximo compromisso é pesado. Em apenas 3 dias, o time entra em campo para o clássico alvinegro contra o Corinthians na Vila Belmiro. Um jogo que por si só já carrega pressão, rivalidade e cobrança. Com o empate diante do Guarani, o Santos chegou a 4 pontos e ocupa a 8ª colocação, mesma pontuação do rival, que aparece em 7º por conta do saldo de gols. Esse clássico ganha um peso ainda maior pelo momento. O Santos precisa dar uma resposta, não só pelo resultado, mas pela postura. O desabafo de Brazão ecoa no vestiário. A irritação de Vojvoda mostra que a cobrança interna aumentou e a torcida espera uma atitude diferente. Não dá mais para vacilar nos minutos finais, não dá mais para repetir erros que já custaram caro no passado. O empate com o Guarani deixou claro que o Santos ainda está em construção, mas também deixou evidente que o tempo para ajustes é curto. O torcedor quer ver evolução, quer ver entrega, quer ver concentração do primeiro ao último minuto. A temporada está só começando, mas os sinais de alerta já estão ligados. Agora eu quero saber de você. Como você avalia esse momento do Santos? O desabafo do Brazão foi exagerado ou necessário? Vojvoda está certo em cobrar mais ou também tem parcela de culpa? Barreal pode ser o grande protagonista enquanto Neymar não volta? E o que você espera desse clássico contra o Corinthians? Deixe a sua opinião nos comentários, porque a voz da torcida é fundamental nesse momento e eu quero muito saber o que você pensa sobre tudo isso.